Olá! Bem-vindo à live do mês de julho, o Julho Amarelo, mês de conscientização das hepatites virais, conscientização e combate das hepatites virais. Eu sou Cristina Galas, professora, nutricionista e falo de saúde e bem-estar, e com o olhar da nutrição. Vamos lá? Hoje eu vou responder as perguntas enviadas pela Vera, pelo Robson, pela Elis e pela Janaína. E quem melhor para responder essas perguntas do que o órgão envolvido na hepatite? Então, nós vamos perguntar ao fígado: o que é a hepatite viral? As hepatites virais são infecções que atingem o fígado e são causadas por vírus. Elas são um problema grave de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo. Então, o fígado é o órgão-alvo dessa replicação viral. Lembrando que o fígado, ele exerce várias funções no organismo, como aquelas que são relacionadas com a digestão, mas também com o armazenamento de energia e de remoção de toxinas. A hepatite, em geral, é a segunda principal causa de morte infecciosa no mundo. Ela só perde para tuberculose. E, de acordo com o Ministério da Saúde, um boletim agora de julho deste mês, a hepatite viral ela está comprometendo 304 milhões de pessoas que vivem com a infecção crônica das hepatites virais, B e C principalmente. Pois eu falei em hepatites, falei em hepatite B, falei em hepatite C. Então não existe uma única hepatite. Quais são os tipos mais comuns de hepatite? Tradicionalmente, a gente fala no ABC da hepatite viral, mas, na verdade, são 6 tipos de vírus diferentes. Ou seja, hepatite do tipo A, do tipo B, do tipo C, do tipo D, do tipo E e, mais recente, a hepatite do tipo G. Qual é o cenário da hepatite no Brasil? Olha só. Entre 2000 e 2024, a hepatite do tipo A tem 21% dos casos no Brasil. A hepatite do tipo B, ela responde por 37% dos casos. A hepatite do tipo C, por 42% dos casos. E os tipos D e os tipo E, com menos de 1%. Ou seja, as hepatites do tipo A, B e C são as mais comuns. No Brasil, na região norte, na região nordeste, o tipo A, ele se sobressai. E quase a totalidade do tipo D também no Brasil está na região norte e na região nordeste. Já na região sul e na região sudeste, principalmente encontramos os tipos B e os tipos C. Porém, as taxas têm crescido, principalmente nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais, Acre e Rio Grande do Sul. A hepatite, em geral, como uma doença, ela tem cura? Ela é contagiosa? Para responder isso, nós precisamos diferenciar um pouco as hepatites. Elas podem ser provocadas por vírus, mas não só, mas também pelo consumo de produtos tóxicos, como álcool, pelo consumo de alguns medicamentos e até de algumas plantas. Existem também as hepatites autoimunes, em que o nosso próprio sistema imunitário, sem qualquer razão aparente, ele começa a desenvolver autoanticorpos, que vão atacar as células do fígado, em vez de proteger as células do fígado. Geralmente, ela se transforma numa doença crônica e evolui quando não tratada. E ela pode evoluir para cirrose, por exemplo.
De um modo geral, na fase aguda, o tratamento passa principalmente por permitir que o fígado possa se recuperar. Então, é importante aqui o repouso físico e uma dieta adequada. O recurso de medicamentos específicos, ele é importante nas formas mais graves e crônicas, mas sempre vai ser avaliado caso a caso. Esses medicamentos, eles procuram limitar a multiplicação do vírus. E aí, desse modo, reduzir as lesões que foram causadas ao fígado. Fundamentalmente, qual a diferença A, B e C das hepatites? Vou lembrar de novo, as hepatites, elas têm uma classificação no Código Internacional de Doenças, tá? Mas existem esses 6 vírus diferentes. Então, é como se nós falássemos de 6 doenças diferentes. São provocadas por diferentes vírus, mas o que elas têm em comum é que elas infectam as células do fígado. Elas apresentam características distintas, e essa distinção vai ser quanto à origem, quanto ao campo de estudo, a forma de infecção, a evolução da doença, o prognóstico e até mesmo na prevenção. Portanto, as complicações, a sintomatologia, as formas de infecção e o diagnóstico e o tratamento, eles vão ser feitos de uma forma muito cautelosa. Mas aí, perguntando também para o nosso fígado, como é que a hepatite é transmitida? Para falar disso, eu preciso diferenciar as formas da doença, porque essa transmissão, ela é diferente. A transmissão da hepatite do tipo A, ela está ligada, principalmente às condições de saneamento básico, de higiene pessoal e pelo consumo da água e dos alimentos contaminados. Essas contaminações que a gente fala por perfuração de pele, de forma acidental ou pelo contato com sangue, elas são raras. É por essa razão que na hepatite tipo A, a infecção é muito mais comum em crianças, porque o convívio escolar, principalmente, que existe entre elas, tem muita partilha de brinquedos e de outros objetos que passaram muitas vezes pela boca uns dos outros. Mas atenção também deve ser dada aos idosos, principalmente a idosos acamados, e ao processo de higienização, de manipulação dos idosos, porque, de novo, como a transmissão ela se dá principalmente por água e por alimentos contaminados, ao contaminarmos as mãos, não houver uma boa higiene, também se permite a transmissão. A estabilidade do vírus da hepatite A no meio ambiente e a grande quantidade de vírus que está presente nas fezes dos indivíduos infectados, elas contribuem para a transmissão. É importante dizer que outras formas de exposição em que for possível a exposição a resíduo fecal, elas vão aumentar o risco de transmissão. Geralmente, a infecção da hepatite do tipo A, ela tem um curso previsível e limitado nas crianças, e ela é mais grave nos adultos. Então, podem ocorrer, contudo, formas fulminantes da doença, capazes até de causar a morte ou desencadear a doença autoimune grave. As hepatites do tipo B e do tipo C, elas podem ser transmitidas sexualmente e por contato de sangue contaminado. Então, as relações sexuais sem preservativo com uma pessoa infectada podem contribuir para a transmissão da doença. O compartilhamento de materiais de higiene pessoal não esterilizáveis, e aqui eu estou falando de lâmina de barbear, lâminas de depilar, escovas de dente, alicates de unha, lixas, tesouras, ou quaisquer objetos que perfuram, que cortam, se não esterilizáveis, eles podem contribuir para a transmissão. Tá? Assim como a reutilização de materiais usados em tatuagens e na inserção dos piercings.
Uso de sangue contaminado e de derivados de sangue contaminados também vão contribuir para a transmissão da hepatite. Porém, e aqui nós podemos ficar mais tranquilos, há uma triagem, há uma testagem para detectar a presença do vírus do tipo C e do tipo B. Procedimentos invasivos, como hemodiálise, tatuagem, procedimento odontológico, procedimento cirúrgico, se não estabelecidos, se não cumpridos as normas de biossegurança, se essas normas de biossegurança não forem atendidas, também são oportunidades de transmissão do vírus. E é muito importante dizer, existe a transmissão de mãe para filho durante a gestação e durante o parto. Por isso é muito importante os testes iniciais no início de gestação e também o acompanhamento pré-natal. A hepatite do tipo D, ela depende da infecção pelo vírus do tipo B para poder infectar o indivíduo. Então a gente fala que é uma co-infecção. E a hepatite do tipo E, ela é transmitida, assim como a hepatite do tipo A, pela via fecal oral, pelo consumo de água contaminada e principalmente em locais em que essa infraestrutura sanitária ela é muito frágil. Então, ela também está associada a saneamento básico. Mas a gente tem outras formas de transmissão, que incluem ingestão de carne mal cozida ou de produtos derivados de animais infectados. Transfusão de produtos sanguíneos que também estão infectados e que não foram testados, e também a transmissão vertical da mãe, da mulher grávida para o seu bebê. Descoberta recentemente, como eu falei, a hepatite do tipo G, ela é transmitida sobretudo pelo contato sanguíneo. Então, na próxima pergunta, por que a hepatite B ela pode ser considerada uma infecção sexualmente transmissível? Porque a hepatite B, o vírus da hepatite B, ele pode ser encontrado no sangue, em secreções com sêmen e em secreções vaginais. Além disso, a hepatite do tipo B, ela é transmitida da mãe para o filho durante a gestação e durante o parto. Mas ela não é a única hepatite que pode ser transmitida sexualmente. A hepatite do tipo C, ela também é transmitida por relações sexuais, embora essa não seja a principal forma de transmissão. A hepatite do tipo A e a hepatite do tipo B, elas não são consideradas infecções sexualmente transmissíveis, porque elas são transmitidas principalmente pela via fecal oral, ou seja, pela questão de boca-fezes, através do consumo de água ou de alimentos contaminados. Mas e aí? Existe vacinação? A vacina para hepatite, ela está disponível no Sistema Único de Saúde e ela é altamente eficaz e segura, sendo uma das principais ou a principal medida de prevenção contra a infecção. A vacina contra a hepatite do tipo A, ela tem um esquema de 2 doses, com um intervalo mínimo de 6 meses, para pessoas, para bebês acima de 1 ano de idade. A vacina contra a hepatite do tipo A, ela é recomendada para crianças a partir dos 15 meses até os 5 anos incompletos. E ela tem a dose no calendário de vacinação infantil. A vacinação para hepatite do tipo B, ela é indicada para todas as pessoas que não tenham sido vacinadas, de todas as idades, em 3 doses. E para crianças, a recomendação é ao nascer, em doses de 2, 4 e 6 meses, a chamada vacina pentavalente. E tem atenção especial às pessoas imunodeprimidas, que se deve observar um esquema especial de doses para ser ajustado. E como que as hepatites podem evoluir se elas não forem tratadas? Quando ocorre uma hepatite, o fígado ele não consegue desempenhar suas funções. E as lesões que vão acontecendo no fígado, essas lesões causadas, elas vão poder evoluir para uma cirrose ou até um desfecho mais invasivo, como um câncer. Mas uma vez que existem vários tipos de hepatite, a gravidade também ela é muito variável.
Algumas formas de hepatite se resolvem apenas com repouso, enquanto, em outros casos, pode ter a necessidade de recorrer a um tratamento mais complexo que permita controlar a evolução da doença, mesmo sem cura. Por isso é muito importante a detecção rápida, né, e o diagnóstico rápido da hepatite viral. As hepatites do tipo B e do tipo C, elas frequentemente se tornam crônicas. Contudo, porque nem sempre elas apresentam sintomas e grande parte das pessoas até desconhecem que tem essa infecção e por isso que ela vai se cronificando, né? Isso faz com que a doença possa evoluir e isso pode levar décadas sem o devido diagnóstico. O avanço da infecção que vai comprometendo gradativamente o fígado, e aí pode causar essa fibrose avançada ou mesmo uma cirrose, ela pode levar ao desenvolvimento do câncer e até o transplante do órgão. Mas lembrando, a gente está falando de apresentarem sintomas que nem sempre se dá a devida atenção. Né? Então, não é que obrigatoriamente a hepatite vá cronificar. É preciso haver o tratamento adequado, o diagnóstico e o tratamento adequado. Na hepatite do tipo A, os sintomas, eles costumam aparecer em 5 dias ou até 2 meses, né? E mesmo a infecção, ela pode levar menos de 2 meses para que a gente tenha uma recuperação do fígado. Então, não tem um tratamento específico, certo? O que se faz aqui é uma proteção ao fígado. Se evita a automedicação, porque lembrando, o fígado tem este papel também. Então, se evita a automedicação para se preservar o fígado. E também na hepatite E não tem um tratamento específico. Então, é dar o tempo de repouso e de restabelecimento do fígado. A hepatite do tipo B, na fase crônica, não falamos em cura, mas existem tratamentos para controlar a doença e evitar as complicações. Na hepatite do tipo D, os medicamentos, eles não promovem a cura, mas sim o controle, eles promovem o controle do dano hepático. Na hepatite do tipo C, habitualmente ela já é descoberta na fase crônica, tá? Embora sim exista o teste rápido de rotina, mas o tratamento vão ser com antivirais de ação diretas e se tem uma taxa de cura de 95%. Então, assim, há o risco de cirrose e de comprometimento maior. Mas lembrando, o diagnóstico quanto mais cedo para o tratamento adequado e a gente tem uma grande possibilidade de cura, uma taxa de cura de 95%. Então, como é tão importante se falar do diagnóstico, como é que se faz o diagnóstico? Exame de sangue, pesquisar a presença de anticorpos, tanto para a hepatite do tipo A quanto para a hepatite do tipo B. Existem testes, é possível fazer uma pesquisa de anticorpos para se verificar a presença, então, desses anticorpos, assim, e associar isso com os sintomas clínicos também. E é possível também fazer uma pesquisa de anticorpos para verificar uma infecção passada, ou então uma resposta vacinal de imunidade, tá? Isso principalmente em relação à hepatite do tipo A. O teste de triagem para a hepatite do tipo B, ela é feito também por uma pesquisa do antígeno e que ela pode ser feita no teste laboratorial ou no teste rápido. Mas se fala muito que a hepatite é uma doença silenciosa. Por que isso? Porque as hepatites virais, elas podem causar alterações leves, moderadas e nem sempre graves ao fígado. Então, na maioria das vezes, as infecções elas podem passar desapercebidas. Elas podem não apresentar sintomas que alertem o indivíduo a procurar a ajuda médica. Quais são os sintomas assim que podem se manifestar? Cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômito, dor abdominal, mas pensando nesses sintomas, eles são tão característicos de tantas outras coisas, e é por isso que
essas alterações, elas podem passar desapercebidas. Se fala muito na pele e nos olhos amarelados, na urina escura, nas fezes mais claras, mas esse conjunto de sintomas, ele não se apresenta da mesma forma em todas as pessoas. Então, é importante, muito importante, esse estado de alerta quando algo não vai bem com o indivíduo, de procurar a ajuda médica. O fígado, ele pode continuar funcionando normalmente, mesmo já infectado pelo vírus. E ele pode mostrar pouco sintoma, ou até mesmo nenhum sintoma nos estágios iniciais da doença. Esses sintomas de fadiga, amarelamento da pele, que a gente chama de icterícia, essa dor abdominal, ou mesmo inchaço, eles podem aparecer bem mais tarde na doença. Por isso a importância da testagem, né? E quando a gente fala de testagem, eu vou falar aqui dos testes rápidos. Existem testes rápidos para hepatite B, indicando se a infecção está ativa, e existe teste rápido para hepatite C, indicando exposição prévia ou até mesmo a infecção atual. E estes testes rápidos, eles utilizam gotas de sangue. O resultado sai em minutos. Geralmente, até 30 minutos tem-se o resultado. E isso é a importância da detecção precoce, que vai permitir a identificação em estágios iniciais da infecção. E isso facilita o tratamento e, principalmente, evita complicações. O acesso ao teste rápido, ele é facilitado, é um teste prático. Ele pode ser feito em diversos locais e isso aumenta a possibilidade de testagem e, consequentemente, o diagnóstico da doença. Esse rápido tempo de resposta, lembrando que sai em minutos, em até 30 minutos, ele ajuda a reduzir a perda de pacientes. Porque às vezes os pacientes não retornam para buscar resultados de exame. E assim, como o resultado é muito rápido, em momentos o paciente aguarda e ele já tem o resultado. E, portanto, já se faz o encaminhamento devido. E agora, assim, aquele assunto que eu gosto muito de falar, é claro, é sobre a alimentação. Qual o papel da alimentação? Quais os principais pontos da alimentação que podem contribuir para a recuperação do fígado? Principalmente, consumo adequado de proteínas. As proteínas estão relacionadas ao sistema imunológico. Então, proteínas tanto de fonte vegetal quanto de fonte animal, em que aqui a gente vai priorizar as carnes mais magras. Lembrando, o fígado está envolvido na digestão dos alimentos. E como é um período em que ele está debilitado, o que se quer com a alimentação é manter o estado nutricional, mas proteger o fígado. Então, se quer aqui uma alimentação que dê proteção ao fígado. O nutricionista também vai ficar atento a algumas vitaminas e alguns minerais que são essenciais para o funcionamento do fígado. E aqui eu estou falando de vitamina A, de vitamina C, de vitamina E. Eu estou falando de minerais como o zinco, como o selênio. E onde o nutricionista vai buscar a fonte desses alimentos? Frutas em geral, principalmente as frutas cítricas, legumes, verduras, e aqui a gente fala muito das verduras verde escuras, algumas sementes e as castanhas, como uma boa fonte de gorduras saudáveis para o fígado. Importante, fundamentalmente, a hidratação. E aqui um alerta falando da hidratação, porque a água no nosso organismo também é um veículo para a excreção de resíduos. Então, imagine que num tratamento medicamentoso é preciso se eliminar os resíduos dessa alimentação. Na infecção do vírus, é preciso eliminar essa excreção de resíduos. Então, a manter uma hidratação adequada, se viabiliza esse mecanismo de excreção. E aqui a dica também é principalmente evitar alimentos ricos em açúcar adicionados, ricos em gorduras e no álcool. Vou fazer um alerta. Quando eu falo em evitar alimentos ricos em açúcar adicionados, eu não estou falando das frutas, que naturalmente têm a presença de açúcar, ok? Eu estou falando daquele açúcar refinado, que é adicionado.
doces preparados, produtos industrializados. E acho que é uma boa oportunidade de fazer um alerta falando nas famosas dietas detox. E quando nós falamos isso, e associando isso, que muitas vezes se faz essa associação, que é um mito de dietas detox e limpeza do fígado, o fígado, ele não requer dietas exclusivas para funcionar de forma ideal. Consegue-se através de uma dieta equilibrada, de uma dieta rica em frutas, em vegetais, em alimentos integrais, em carnes magras, baixo consumo de alimentos industrializados, nós conseguimos manter a integridade do funcionamento do nosso fígado. Então, eu vou frisar mais incisivamente e dizer que o nosso fígado, independente da condição de hepatite viral, de uma infecção por algum tipo de hepatite viral ou não, ele não requer de dietas exclusivas para o seu funcionamento ideal. Ele requer, sim, de uma alimentação de qualidade e mais sensível quando está num quadro de infecção por hepatite viral. E por isso a importância do acompanhamento do nutricionista, enquanto também se faz o acompanhamento médico do tratamento da hepatite. Extremamente importante este momento em que se faz a conscientização e combate às hepatites virais. É importante comentar essas informações com outras pessoas. Então, fale dessas nossas perguntas, dessas nossas respostas, também para quem está perto de si, familiares, colegas de trabalho, para que se possa, caso seja necessário, tenha sintomas, se fazer o diagnóstico o mais breve possível e se organizar junto ao seu médico o tratamento adequado, para que se tenha um bom prognóstico da doença. Eu agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar conhecimentos e nos vemos na próxima.